muito boa tarde. Programa Mais Saúde aqui na Rádio América, ao vivíssimo, direto também pela Rádio Canção Nova para todo o Brasil. Está assim num momento de comemoração. Nós estamos fazendo em breve 7 aninhos. Olha só como o tempo passa, né? 7 anos. E depois de 5 anos do programa Mais Saúde aqui na rádio, nós então recebemos o convite para fazer o programa Mais Saúde através da TV Canção Nova, que você pode assistir todas as sextas-feiras a 1h da tarde no canal 3 da NET, no 163 da Sky, ou você pode acessar o blog.cançãonova.com/maissaúde e assistir a todos os programas Mais Saúde, que no início era de 13 minutos e agora ganhou mais um pouquinho de espaço, de meia hora. Então hoje nós estamos com os bastidores aqui do estúdio, com a câmera da produção da TV, porque nós estamos gravando esse momento para você também conhecer. Então você que está aqui acompanhando o programa Mais Saúde direto com a sua web câmera, né, no computador, vai estar vendo assim um bastidor um pouquinho diferente. E hoje especialmente eu tenho uma pauta que eu já anunciei muito especial. Lilian Dalete Soares Araújo, mais conhecida como Dalete, mas muito bem-vinda, minha querida. Agora, uma das coisas que eu gostaria que você também estivesse falando, já estou te comentando para você já ir dando sequência, é aquela famosa frase: meu leite é fraco, o pediatra está mandando entrar com um leite artificial, um complemento. Queria que você realmente entrasse com esse assunto para que a gente pudesse de fato falar o tanto que é importante, como a natureza, como Deus foi perfeito ao colocar a amamentação para esse momento tão importante dos 6 meses, e que quando a mulher pode chegar até pelo menos 1 ano, 2 anos, é o ideal, né? Uhum. Fica à vontade, minha querida. Muito obrigada. Você vai me interrompendo e fazendo Fica à vontade. Eu falo que eu gosto muito de uma frase do Mário Quintana, que ele fala assim, que democracia é dar a todos o mesmo ponto de partida. E não tem nada mais democrático do que o leite materno nesse quesito, porque todas as crianças, pobres e ricas, se forem amamentadas até os 6 meses, elas têm um ponto de partida ideal. Né? É o tempo em que esse cérebro tem uma plasticidade enorme, ele está se formando, quando a criança está sendo protegida, porque o neném nasce sem quase proteção. O que é passado para ele é a proteção da mãe, né? Então, a gente fala que o leite materno ele é espécie específico, ou seja, é de ser humano para ser humano, e mais que isso, é daquela mãe para o seu filho. Cada mãe produz um leite com as características necessárias para o seu bebê. Então, a mãe que tem um prematuro de 32 semanas vai produzir um tipo de colostro. A mãe que tem um bebê de 36, outro. A mãe de 40 semanas, o bebê, produzir outro, de acordo com as necessidades do seu bebê. Quanto mais prematuro, mais células de defesa tem esse colostro, mais gordura, porque esse bebê precisa de aporte energético. Então, ele é perfeito. Hoje, nós conhecemos numa gota de leite mais de 300 componentes, né? Então, tudo que o bebê possa vir a precisar tem nesse leite, em termos de nutrição. Então, e mais do que isso, a gente fala que a biodisponibilidade é ideal. O que é isso? O que é passado pelo leite está plenamente de acordo com as condições do recém-nascido de absorver e usar aquilo. Porque fala, então precisa de proteína, então vamos dar leite de vaca, porque tem bastante proteína. Ele é perfeito, o leite de vaca, para o bezerro, né? Para o ser humano, não, porque a gente ainda não está vendendo nenê por arroba, eu brinco sempre, né? Não precisa ganhar peso naquele desespero. Então, ele é perfeito para o bebê. As proteínas do leite materno são proteínas que a principal proteína é a caseína. E eu sempre explico isso para as mães quando eu vou falar de leite fraco, porque ela fala assim, eu dou o peito, dali 2 horas o nenê está chorando. A minha mãe deu uma mamadeira, ele dormiu a noite inteira, então meu nenê está chorando de fome, o meu leite é fraco. E aí eu explico isso para elas. A principal proteína do leite é a caseína. Só que a do leite humano é a alfa-caseína e a do leite de vaca é a beta-caseína. Todas as betas são complicadas para o nosso organismo digerir. Você sabe isso melhor que eu.
A alfa-caseína são flocos pequenos de proteína que quando chega no estômago do bebê, rapidamente ele faz a digestão, é adaptado ao estômago dele. A beta-caseína são flocos grandes, que se compõem, as micelas de caseína são enormes, porque o estômago do bezerro é dividido em 3 ou 4 anticâmaras. Então, quando vai passando de uma câmara para outra, vai sendo quebrada essa proteína. Quando chega na última câmara, o bezerro faz facilmente a digestão. O nosso estômago é uma única câmara. Fica aquele floco enorme nadando ali, o nenê desesperadamente procurando a enzima para quebrar e fazer a digestão. Então eu falo para a mãe, é mais ou menos como você almoçar uma feijoada e almoçar um macarrão ou uma canja que rapidamente te dá energia e você faz a digestão e está pronto para comer dali 3, 4 horas de novo. É assim com o neném. Então não é que é mais fraco, é mais fácil para o seu filho digerir. É esse o raciocínio. Então eu falo para a mãe, ela precisa o nenê precisa das 3 partes do leite. A primeira para hidratar e proteger, a do meio para crescer e a do final para matar a fome e ganhar peso. O corpo humano é tão sublime, Deus fez tudo tão direitinho, né? Quando a gente estuda, eu fico encantada. Então não tem como dar errado alguma coisa. Não. Então, na verdade, quando está passando a gordura, o neném, então, ele tem saciedade. Então, quando ele para de mamar, é porque ele já recebeu as 3 partes do leite. E isso, inclusive, tem vários estudos mostrando que o bebê aprende a regular a sua ingesta, a autorregular a ingesta. E isso vai prevenir obesidade na vida adulta. Porque quando ele tem o sinal de saciedade, ele para de mamar. Né? Então, quando você dá na mamadeira ou você dá outro leite, o bebê precisa de um volume muito maior para ter essas papilas recobertas de gordura. Então, essa saciedade demora mais para chegar e esse estômago recebe, às vezes, um volume além do que ele pode suportar. O nenê regurgita e todas essas coisas, né? Então, o bebê precisa mamar essas 3 partes, porque às vezes a mãe faz isso que você falou, dá um pouquinho desse lado, um pouquinho do outro. O bebê recebe o leite anterior nas 2 mamas, não chega na gordura. Aí ele chora dali 1 hora. Aí ele não ganha peso também, porque não chegou. Então a mãe começa a achar que o leite dela é fraco. E sempre quando eu dou curso para profissionais, eu falo, quem tem a obrigação de saber que não existe leite fraco somos nós que estudamos, não a mãe. A mãe, ela tem um raciocínio lógico, ela vê aquele leite aguado que não era no começo. Vê o nenê chorando toda hora e não ganhando peso, o raciocínio dela é, meu leite é fraco. Perfeito. Nós que temos que ter a competência para ensinar essa mãe a amamentar do jeito correto, para que o nenê ganhe peso, seja saciado, para ela possa acreditar nessa capacidade do leite dela. Perfeito. Dalete, e essa história? Ai, eu não tive leite, eu não tenho leite. Uhum. Explica um pouco tudo que vem em torno disso. Isso, porque a gente fala assim, que o aleitamento materno na espécie humana, entre nós, né, seres humanos que pensamos, ele é biologicamente determinado, ou seja, nós somos da espécie dos mamíferos, as fêmeas têm glândulas que produzem um leite para a sobrevivência do recém-nascido daquela espécie. Mas, entre nós, não acaba aí. Ele é biologicamente determinado, mas ele é socioculturalmente condicionado. Então, o que eu acredito, a família da onde eu vim, o apoio que eu recebo, tudo isso vai interferir na minha capacidade não de produção tanto, mas de descida do leite. São 2 hormônios principais na amamentação. Lógico que tem vários outros que interferem, mas os principais são a prolactina e a ocitocina. A prolactina é um hormônio que nós chamamos de somático, faz parte só do corpo. Todas nós, mulheres, temos um nível basal de prolactina. Qualquer carinho no seio de uma mulher, mesmo ela não estando grávida, aumenta 10 vezes a prolactina circulante. E na fase da amamentação, ela está em torno de 30 vezes aumentada do nível basal. E essa prolactina, quando o bebê suga, em volta da areola e do mamilo existem várias terminações nervosas, que quando o bebê suga emite para o cérebro, para a hipófise, um sinal e ela começa a liberar prolactina na corrente sanguínea. A prolactina é responsável pela síntese láctea. Aqui é uma mama por dentro, se nós formos imaginar.
é como se fossem vários cachos de uva. Aqui em cima são as células lactíferas. Então, essa prolactina, os receptores de prolactina chamam ela para dentro dessa célula e ela começa a tirar o substrato do sangue e produzir o leite. Então, quanto mais estímulo aqui no complexo mamilo-areolar, mais estímulo na hipófise, mais prolactina, mais leite. E essa prolactina, quando ela é liberada, ela se mantém alta por 2 horas e meia, 3 horas no organismo. Depois ela começa a cair. Por isso que é tão importante que o bebê sugue em intervalos não maiores do que 3 horas nesse primeiro mês, quando a lactação está sendo estabelecida. A gente fala que é livre demanda, e é a hora que o bebê quer mamar. Mas, se esse bebê está passando muito de 3 horas no primeiro mês, é aconselhável que durante o dia a mãe acorde esse bebê para sugar, para não deixar essa prolactina cair. E o pico da prolactina no corpo humano é das 10 da noite às 2 da manhã. É a hora boa da mamãe dar de mamar, que ajuda a subir mais ainda. E a prolactina, então, é só estímulo. Estimulou, tem. A gente consegue fazer mãe adotiva, ter leite, né? Agora com a história da AIDS está um pouquinho mais complicada, mas eu tenho mãe adotiva que amamentou até 1 ano e 2 meses, até 11 meses. Gente, mãe adotiva, hein? Eu acho isso a coisa mais linda. É lindo. Mãe que o leite secou, porque o nenê ficou 2 meses internado na UTI, voltar a ter leite. Então é só estimular que a gente consegue produzir o leite com a prolactina. Agora o outro hormônio, a ocitocina, é responsável pela descida do leite. Aqui em volta de cada uma dessas células produtoras de leite tem uma camada muscular muito fininha. Depois que o nenê está sugando há um tempo, vai uma segunda ordem agora para a hipófise posterior e ela libera a ocitocina. A ocitocina vem também pela corrente sanguínea e ela contrai esse músculo. Então, ele começa a apertar essas células que estão cheias de leite e o leite desce. Então, a ocitocina é responsável pela ejeção, pela descida do leite. E diferentemente da prolactina, que é um hormônio somático que faz parte só do corpo, a ocitocina é um hormônio psicossomático. Então, precisa do estímulo da sucção, mas é influenciada pela emoção. E aqui mora o perigo. Exato. Né? Então, assim, o medo de não ter leite, o querer tanto amamentar, o saber que na nossa família ninguém tem leite ou ninguém amamentou, o cansaço, a dor, o estresse, o não se reconhecer no corpo que pós-parto, que nem é o corpo de antes da gravidez, nem é o corpo da gravidez que dava um certo status, né? Eu brinco, falo, todo mundo dava uma cadeirinha para você sentar, até a sogra trazia um copinho d'água, né? Agora não, é trabalho, é cansaço, é dor, é frustração, então tudo isso faz a mulher liberar adrenalina. E a adrenalina circulante impede a ação da ocitocina a nível alveolar. Então ela produz o leite e o leite às vezes não consegue descer, é chamado let-down reflex, é o reflexo da descida do leite. Por isso que a mulher que amamenta precisa ser apoiada, precisa ser acolhida, precisa ser poupada para que ela possa estar tranquila para esse leite descer. E aconteceu, tem uma fissura, o que fazer? Então, aí a grande causa das fissuras é a pega errada do bebê, né? Então o nenê precisa pegar aqui, na areola, porque se a gente for olhar, embaixo da areola estão os seios galactóferos, né? Então os ductos que saem, trazem o leite, eles vêm e chegam embaixo da areola, eles se alargam. E o reservatório está aqui. Então o bebê precisa pegar embaixo da areola para poder tirar bastante leite e para não machucar. Aí o bico, ele não fica na boca do bebê, ele vai para o céu da boca, então ele fica solto, ele não mastiga. E aí o segredo é como colocar esse bebê para mamar. O bebê, ele tem que estar sempre de frente para a mãe, de barriga com barriga, a gente fala, né? E aí ela tem que estimular a parte superior do lado do bebê, que ele tem reflexos, ele tem o reflexo de busca, ou de pontos cardeais. Onde você toca, o nenê vira. Né? Então, quando a gente toca no lábio superior, automaticamente a mandíbula, que é o único osso do rosto que mexe, ela desce. E quando ela desce, a língua vem junto.
Então, é isso aqui que acontece. A gente toca, a linguinha do bebê sai para fora. E aí, o bebê vindo de frente para você, a mãe, ela não precisa segurar no bico do peito, porque dela vai dar só a pontinha pro bebê, ele vai ficar só no bico. Ela só vai apontar esse bico pro céu da boca do bebê. Aproveita a hora que ele abriu a boca, ela traz e encaixa. E esse bico fica lá dentro e ele não machuca. Então, o bebê tem que ficar mamando assim, encostado na mãe. Barriga com barriga. Porque se a gente pega o bebê assim, ele vai puxar o bico e ele vai ficar só na pontinha. Bebê olhando pro teto, vamos dizer assim. Então, a gente fala que é barriga com barriga e boquinha de peixe. O lábio tem que estar invertido. O lábio virar para fora, para cima e para baixo, para o bebê pegar lá atrás. Porque se o lábio do bebê fica assim, a língua não sai. Então, a linguinha tem que sair para fora. Porque essa é a grande causa da fissura. Então, se você corrigir a pega, amaciar a areola e passar o leite posterior, você resolve 95% das fissuras. Então, a mastite, o leite fica parado na mama, ele vai perdendo a capacidade de defesa, né? Que eu ia falar que o João fala que o leite é ótimo, mas não é elixir de longa vida. Ele tem tempos, né? Se o leite ficar fora, por exemplo, em 15, 20 minutos ele começa a acidificar e vai perdendo várias coisas, várias propriedades, né? Então, essa mulher, geralmente no pós-parto, ela está cansada. A mulher que amamenta gasta de 700 a 800 calorias por dia. Só para fazer leite, hein, gente? Só para esse processo todo de fabricação, entre aspas, de leite. Então, essa mulher está cansada, ela dorme mal, ela perdeu sangue, então a imunidade dela baixa. E o leite materno, ele é um fluido semiplástico. Ele fica parado, ele vai plastificando, ele vai ficando cada vez menos líquido e cada vez mais gelatinoso, né? E aí as bactérias podem se alojar e ficar ali. E aí ela tem uma infecção. Quando acontece a mastite e a mulher percebe porque ela vê vergões vermelho na mama, ou tem febre alta, ou dores articulares, mal-estar geral, são sinais de mastite. Aí tem que entrar com o antibiótico o mais rápido possível e tentar esgotar essa mama com uma ordenha manual delicada e competente, porque senão pode piorar a situação. Se ela suportar, se não for perto da areola, o nenê pode e deve continuar mamando, porque não tem ninguém que esvazie uma mama melhor do que o nenê que mama bem. Né? Então ele deve continuar mamando. Mas esse leite não estaria, entre aspas, contaminado? Então, vem um pouco de pus, pode até vir, mas o pus são células mortas. E junto com ele vem IgG, IgA, interferon, todas as células de defesa do leite que vão estar protegendo esse bebê. Olha quanto preconceito que nós estamos tirando aqui com uma coisa chamada informação. E muitos antibióticos podem ser dados na amamentação. Até eu trouxe para você o manual do Ministério da Saúde, que o uso de drogas e aleitamento materno. Então, porque eu estou tomando antibiótico não pode amamentar? Não, a maioria absoluta dos antibióticos é compatível com a amamentação. Perfeito. Com certeza o obstetra vai saber qual indicar. Dalete, fique à vontade, você tem 30 segundos, mas você tem 30 segundos para se despedir. Eu quero agradecer essa oportunidade, dizer da alegria de estar aqui, da alegria de estar compartilhando um pouquinho com as pessoas sobre o aleitamento materno. Dalete, muito obrigada. Vocês, então, que também estão assistindo através da TV Canção Nova, esse que é o programa Mais Saúde pela Rádio América, mas para todo o Brasil, pela Rádio Canção Nova AM. Você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho dos bastidores desse programa que está completando 7 anos. Um beijo enorme e eu espero por vocês no próximo Mais Saúde.